Anabolizantes matam, destroem seu corpo, acabam com a sua saúde. É isso que te falam, certo? Mas e se eu te disser que é possível usar sem medo e sem sofrer os colaterais que todo mundo teme? Hoje eu vou te contar a verdade que ninguém te explica sobre anabolizantes e como minimizar os riscos ao máximo. Você tá pronto para saber a real sobre os ergogênicos? A mídia adora demonizar os anabolizantes. Adora. Mas sabe qual é a grande verdade? O problema não tá na substância, tá no mau uso dela. O anabolizante, gente, ele é um medicamento. Testosterona é um medicamento. Trembolona, acredite se quiser, mas é um medicamento vendido como Parabolan lá na Europa. Primobolan é um medicamento, Masteron, medicamento, Hemogenin, medicamento, Oxandrolona, medicamento, Turinabol, medicamento. Tudo são medicamentos. Aí eu te pergunto, qual que é a diferença do remédio pro veneno? A dose. Exatamente isso que eu vou contar pra você nesse vídeo de hoje. Bom, os colaterais existem? Sim, eles existem. Mas colateral existe para qualquer outra substância. O que vai definir se ele vai aparecer de forma acentuada, se não vai aparecer, se vai ficar ali ou não, é saber utilizar ou não, ou seja, o conhecimento. O conhecimento vai definir se de fato você vai ter colateral ou não, tá? Essa é a grande verdade. Mas uma coisa importante de eu dizer aqui pra você, nem todo anabolizante é igual. Se você levar em consideração, por exemplo, uma testosterona e uma trembolona, são duas substâncias completamente distintas. Todas as substâncias, elas têm uma natureza androgênica e uma natureza anabólica. Mas você precisa levar em consideração qual que é o poder de androgenismo e qual que é o poder de anabolismo em cada substância. Fora isso, as substâncias, elas também têm uma natureza que determina se elas vão mexer em alguns outros sistemas do corpo. Por exemplo, a trembolona, ela tem uma capacidade de elevar a sua prolactina. Aumento de prolactina acaba causando uma diminuição do neurotransmissor dopamina. Isso faz com que você diminua seu nível de empatia, por exemplo, sua sensação de bem-estar. Então, com esses tipos de anabolizantes que tem esse tipo de natureza, como a trembolona, você acaba ficando um pouco mais apático. E é isso que o pessoal acaba reclamando, né, do uso da trembo. Algo que, por exemplo, com a testosterona isso não vai acontecer. A testosterona dificilmente vai mexer tanto assim na sua prolactina ao ponto de diminuir ou causar alguma interferência aí em neurotransmissores, tá? Por outro lado, o uso excessivo de testosterona, por exemplo, pode deixar você mais impulsivo, mais agressivo, mais proativo. Tá? Isso os estudos também já provaram pra gente. Então sempre avalie a natureza da substância, tá? Além de avaliar a natureza da substância, deixa eu deixar isso bem claro, não é quanto mais melhor. Isso é um erro. Sabe por quê? Explicação fisiológica. O anabolizante em si, ele vai se ligar a receptores androgênicos dentro do seu corpo, dentro da massa muscular. Então, você tem receptor androgênico nos seus músculos, você tem receptor androgênico na próstata, você tem receptor androgênico na pele, no cabelo, na unha. Então, assim, muitos lugares do seu corpo você tem esses receptores androgênicos aos quais os hormônios se ligam. A ideia do anabolizante é conseguir direcionar o máximo possível os hormônios que você usa de forma exógena para esses receptores androgênicos. Isso vai fazer com que você tenha mais resultado. O que é, por exemplo, ter uma queda de cabelo? Pode acontecer por dois pontos. Ou porque você tem uma genética ruim, ou seja, você tem uma genética que tem a tendência de fazer com que os hormônios se liguem a esse tipo de receptor, e você também pode estar sobrando muita substância, pode ter errado na dose. Ao errar na dose, sobra hormônio na corrente sanguínea, então ele vai sair do músculo porque não cabe mais e vai para outras regiões, como por exemplo o cabelo, o tecido capilar. Então, hormônio sobrando é sinônimo de problema de colateral. Então, se sobra hormônio, isso implica em alguns colaterais que acontecem por consequência desse excesso ali, né, de estar sobrando hormônio. Então, esquece esse esquema aí de quanto mais melhor. Isso não é verdade. Outro ponto importantíssimo, exames. É importante você fazer exame antes, durante e depois, né? No caso, se você fizer um Blast Cruise, você faz direto. Faz aí de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. É importante você ver como tá a sua parte de exames. A gente tá falando aí de hemograma completo, perfil lipídico, perfil renal, perfil hepático, glicemia em jejum, até um ecocardiograma, eletrocardiograma, para você conseguir avaliar a parte cardíaca do seu organismo também. Tá? Então o exame tem que ter ele do lado para que você esteja conseguindo acompanhar de fato a evolução do seu corpo, né? E uma outra coisa importante de levar em consideração é cada colateral tem uma solução. Ginecomastia, dá para você entrar com tamoxifeno e controlar a proporção de estradiol para testosterona. Queda de cabelo, entra com dutasterida e também vigia essa proporção de testosterona para estradiol. Outro, acne.
Provavelmente a acne você está exagerando no perfil androgênico do seu protocolo, ou seja, possivelmente está usando mais testosterona que você deveria, talvez uma DECA base poderia te auxiliar nisso. Problema de libido e ereção. Possivelmente você está usando uma testosterona de meia-vida complexa, digamos assim, como por exemplo a Durateston, que tem muita variação na corrente sanguínea, pode causar um problema de libido e ereção. Tenta trocar o éster para algum éster de controle maior, por exemplo, o deposteron e o enantato, ou também você pode tentar aumentar a testosterona e tirar substâncias como, por exemplo, a DECA do seu protocolo e acrescentar um masteron. Isso vai te ajudar. Quinto colateral. Vamos ver um outro colateral que é comum. Ah, Lucas, estou tendo muito crescimento de pelo. Aí você raspa. Porra. Cresceu muito, raspa. Vai pro inferno, né, velho? Raspa. Então é isso, gente. De uma forma geral, cada colateral tem uma forma de ser controlado. Entender por que tá acontecendo aquele colateral e saber, por consequência, como consertar aquilo que apareceu ali. Muita gente acaba me perguntando também sobre rebote. Ah, Lucas, e o rebote pós-ciclo? Primeiro que tá errado fazer ciclo TPC, né, meu amigo? Quem entrou pra esse mundo é Blessing Cruise, é uso direto, é uso recorrente pro resto da vida. Ah, Lucas, é o que se eu quiser parar? Aí você para, mas você vai se fuder aí com testosterona baixa, vai perder massa muscular, vai ganhar gordura, libido vai pro saco, e é isso. Não tem muito o que fazer, não. Se você parar de utilizar e querer que o seu corpo volte a produzir de forma natural, você vai ficar um períodozinho ali sem testosterona e seu corpo vai jogar a massa muscular fora. Não tem o que fazer. Eu gosto muito de ir para essa analogia de que ciclo e TPC é o essencial e é o que deve ser feito. Ah, Lucas, eu quero entrar para esse mundo, eu tenho que decidir se eu vou ficar pro resto da vida nesse mundo? Sim, porra. Se você não tem mentalidade ainda para decidir se você vai usar pro resto da vida ou não, sinto muito, mas você não deve começar a utilizar. Se você é uma criança aí de 16, 17 anos, meu amigo, não tá na hora de tomar esse tipo de decisão, tá? Se você já tiver 30 anos, 25, aí você já tá com uma mentalidade mais avançada, você já pode ter consciência dessa tomada de decisão. Mas entenda, entrou pra esse mundo tem que ser pro resto da vida. Mas tá, esse foi o vídeo de hoje. Eu expliquei pra vocês sobre colaterais, o que fazer pra controlar, como controlar. Então, assim, eu falei alguns tópicos importantes aqui pra vocês, mas eu quero que você fale aqui pra mim, comenta aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, se você quer ver algum tema em específico. Quer que eu fale mais sobre ciclo TPC, Blessing Cruise, quer que eu fale mais sobre ginecomastia, queda de cabelo, crescimento de pelo, fala aqui, comenta aqui embaixo, que eu vou fazer um vídeo pra tu, fechou? Tamo junto, compartilha se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se você gostou, tá? Se não gostou, não precisa dar like não, fechou? Tamo junto, valeu!